Vamos falar um pouquinho hoje sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Em Gálatas 5, do versículo 13 em diante, ele diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, ou seja, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Essa palavra, ela nos exorta, e nesse tempo onde estamos vivendo hoje, precisamos verdadeiramente reavaliar a nossa vida. O que estamos fazendo é fruto do Espírito ou fruto da carne? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Então vamos. 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é vontade. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, queridos amigos, se você está ouvindo esse vídeo hoje e não entendeu alguma dessas palavras que foram faladas aqui, procure no dicionário para que você tenha um entendimento maior e entenda que no reino de Deus não entrarão essas coisas. Então, se a sua carne tem falado mais alto, se você tem vivido pela carne, é tempo de mudança, é tempo de parar e olhar o que você está fazendo, se você quer realmente entrar no reino de Deus. Não adianta nós falarmos que amamos a Jesus, não adianta nós falarmos que estamos na igreja, no corpo de Cristo, mas fazendo todas essas coisas que a palavra diz que é fruto da carne. Uma vez que nascemos do Espírito, uma vez que recebemos Jesus, nós nascemos de novo e recebemos o fruto do Espírito, né? O selo do Espírito Santo na nossa vida. Então, não podemos viver mais como nós vivíamos, né? Aquelas coisas que nós fazíamos antes, nós não podemos continuar fazendo, senão, que mudança nós temos, não é verdade? Então é tempo de buscarmos essa mudança, é tempo de buscarmos verdadeiramente ser coerente com a palavra de Deus, com as nossas atitudes. E agora vamos ver os frutos do Espírito, né? Do 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, né? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, queridos, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, suas vontades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Por quê?
porque a irritabilidade, porque a vanglória, ou seja, uma glória vã, uma glória que não temos, né? A inveja de querer o que o outro tem, ou de ser o que o outro é. Isso tudo nos faz continuar na carne e não no espírito. Porque o espírito se porta, como diz aqui no versículo 17, com amor, né? Andai em amor, andai em caridade. Então, se você verdadeiramente ama o próximo e obedece a palavra do Senhor, ama o seu próximo como você mesmo, você não vai querer fazer nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque isso vai ferir o seu próximo. E se você ama o próximo como você mesmo e você não quer que isso aconteça com você, você também não vai fazer o próximo. Então, querido, a nossa palavra tem que ter coerência com as nossas atitudes. Se dissemos que somos cristãos, mas não vivemos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, então tem algo muito errado na nossa vida. Precisamos rever, né, a nossa fé. Que você faça isso hoje. Reveja a sua fé, né? Reveja como você tem se portado. Se você tem feito as obras do Espírito ou as obras da carne. Não adianta só dizer da boca para fora que ama Jesus. Não adianta dizer que você serve Jesus da boca para fora. Tem que ser por inteiro. E o novo nascimento é isso. Quando você nasce de novo, você morreu. Você foi crucificado com Cristo lá naquela cruz, né? E as suas paixões, as suas vontades morreram todas lá na cruz. Agora tem que prevalecer a vontade de Jesus na sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Deus abençoe vocês.